Olá, hoje foi mais um dia quente na CPI da Covid em Brasília. Os senadores ouviram detalhes sobre o pedido de propina para a compra da AstraZeneca pelo Ministério da Saúde. Os fatos e o tamanho da crise política, você acompanha aqui, é o nosso foco no mundo político. Eu vou conversar com a cientista política Carolina Almeida de Paula. Ela é diretora executiva do DataIesp, agência de pesquisa aplicada ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Carolina, como vai? Muito obrigada por atender o mundo político, a TV Assembleia de Minas. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre esses temas tão importantes. Como eu mencionei há pouco, hoje nós tivemos uma CPI super quente, né? Nós estamos gravando agora no meio da tarde, mas de fato, durante toda a manhã, até agora há pouco, estava pegando fogo. Hoje a denúncia de corrupção a denúncia de corrupção sobre a venda da AstraZeneca. Um caso que já rendeu a demissão de um diretor, não é? O Roberto Dias, um diretor do Ministério da Saúde. E o denunciante é o empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira, que foi ouvido. Qual que é a sua impressão desse momento da CPI, né, que mais uma vez esbarra na temática corrupção? Eu acho que a gente está vivendo uma nova fase, né? Como os próprios parlamentares já pontuam, a gente teve uma fase inicial, né, que era a questão mais exploratória sobre a pandemia, né, sobre a ideia até que era um negacionismo do presidente, tentar entender o porquê disso. Agora a gente está nessa fase aí do siga o dinheiro, né? Então, pelo que eu tenho visto, e a gente tem percebido, é a fase mais crítica para o governo, né, em que o próprio governo Bolsonaro se sente acuado diante dessas denúncias tão graves. Eu acredito que assim, é o que mais preocupa o governo, né, essas implicações aí em núcleos importantes, né, que ligados a partidos muito próximos no governo, como o caso do PP, né, implicando também pessoas de confiança do presidente, como o Ricardo Barros, né, o parlamentar Ricardo Barros, que é uma pessoa muito fundamental para o governo, né, líder do governo. Então, eu acredito que acaba esbarrando em lideranças que têm muita relação com o presidente. Claro que ainda não tem nada diretamente ligado à figura dele, claro, tem a questão que ele já sabia, né, ele foi avisado, diz que ele foi avisado, mas são figuras muito centrais para o governo. Então, eu acredito que é o momento mais complicado devido à influência dessas pessoas no Planalto. Você mencionou o Ricardo Barros, que é o líder do governo, e é uma liderança muito importante também, porque ele é do PP. O PP que é o partido mais significativo dessa base que representa o Centrão, né? Por que Ricardo Barros ser mantido até agora? Apesar de toda essa importância, ele aparece aí como um operador informal, de bastidor, nebuloso, não é? Que o próprio presidente, se for tudo verdade, disse que isso é rolo de Ricardo Barros. Por que manter Ricardo Barros a qualquer custo? Então, a gente aí são várias questões, né? Tem a questão partidária, claro, importante, o peso do Ricardo Barros dentro do PP, que é um peso fundamental para o partido, ele é um grande articulador, a gente às vezes não vê, não sabe, mas ele é um grande articulador de bastidores, né? Então, ele, assim, a ideia do presidente pode até ser, vamos cortar vínculos com o Ricardo Barros, né, com o PP, mas não é tão simples, né? Então, a gente sabe também que o partido do presidente da Câmara é o PP também, Arthur Lira do PP, que é a única pessoa que tem o poder de abrir, né, um processo de impeachment, como tantos já estão lá na mesa dele. Então, tem toda essa questão. Até que ponto o Ricardo Barros vai conseguir, ele ainda fez algumas defesas, né, individuais através de seus canais no Twitter, mas ainda, pelo que a gente sabe, ele é uma pessoa muito cautelosa, né? Então ele tem algumas armas aí que ele pode usar no momento certo. Então eu acredito que o presidente, eles estão numa situação muito delicada ali, né? Então o presidente também não pode derrubar, digamos assim, quebrar essa parceria, mas Ricardo Barros também precisa ainda do presidente para se defender. Então, eu acredito que eles estão numa situação esperando ver os próximos fatos, até que ponto a CPI vai encaminhar isso, com uma denúncia mesmo, para resolver isso. Então, eu acredito que para o presidente é muito delicado, para o Ricardo Barros também, né? Então, acho que eles estão aguardando as próximas cenas, os próximos capítulos.
Hum. Agora, esse nós estamos agora mencionando o caso Covaxin, que diretamente, que foi uma denúncia do Luiz Ricardo Miranda e do irmão dele, o deputado Luiz Miranda, que foi levada ao presidente da República, né? Mas hoje, de fato, foi a denúncia de um pedido de propina em relação a uma negociação da AstraZeneca. Inclusive um depoimento muito confuso, complicado, cheio que levantou mais dúvidas do que aparentemente respondeu. Essa foi sua impressão também? Eu estou falando da minha impressão. A gente ainda está acompanhando, né? O depoimento ainda está acontecendo, mas pelo que a gente percebe aí, realmente é isso. É muito confuso, ele começa de um modo, traz um áudio que até então ninguém sabia que existia. Agora, o próprio pessoa... Paulo Dominguete Pereira, só para situar. Dominguete, né? Exatamente. Dominguete traz esse áudio. E o que acontece? A própria empresa, né, chegou Data... Como que é o nome da empresa? Agora falhou, eu vou lembrar aqui. Falhou. Então, a própria empresa, a princípio, né, disse que ele não tinha um vínculo formal, o vínculo formal com ele foi depois dessa reunião, foi a partir de abril, e a reunião dele foi em fevereiro, né? Então, ele estava fazendo alguns movimentos aparentemente assim, isolados, mas depois foram ratificados pela empresa. Então, tem muita confusão nessa história mesmo, até que ponto uma pessoa que é um policial da ativa ainda, né, trabalha com questões assim tão delicadas e específicas, né, quanto a questão internacional, né, uma venda internacional grande. Então, tem esses detalhes, como é que ele foi para lá, mas o que para mim fica bastante assim, claro, são esses vínculos que ele tem, né? Ele foi apresentado o contato dele era um tenente-coronel, que ainda estava o Marcelo Blanco, né? Que estava no ministério, num cargo de direção. Então, passa por aí também, assim, como é que ele conseguiu esse acesso, né? Uma pessoa que não tinha nenhum vínculo formal com a empresa que supostamente teria essas vacinas. Então, começa com o problema lá de trás, né? E o depoimento dele, de fato, é muito confuso. Ele fala que conhece algumas pessoas, e essas pessoas já vieram ao público agora, hoje, eu estava vendo, negarem que conhecem ele. Então, tem muitas falhas aí nesse depoimento do Dominguete. A empresa chama Davat Medical, né? Isso. Boa. Eu fui colar aqui, porque você falou, eu fiquei também... São muitos nomes, né? A gente fica perdido. E hoje também foi muita informação. Teve também um episódio, aquele episódio que causou muita estranheza, que o presidente, o Aziz, o presidente da comissão, chamou de jabuti, não é? Eu vi. Pois é. Que no meio do depoimento, o Dominguete cita o deputado Luiz Miranda como que ele teria um áudio, e ele mostrou um áudio do Luiz Miranda conversando, que estaria fazendo uma intermediação com o Ministério, ele sugere que é uma intermediação de vacina. E depois houve o áudio foi passado várias vezes, os senadores acompanharam e tal, e depois veio negativa do representante legal da Davat, né? Teve negativa enfim, para todo lado, mas o fato é que surgiu isso aí. Jabuti, né? Diz que jabuti não sobe em árvore. Será que colocaram essa história lá na CPI? Pois é, e a gente viu a presença lá do Flávio Bolsonaro, também dando uma estimulada aí na hora da CPI. Inclusive falavam em prender, não sei se você viu, teve um momento que falou assim, o Luiz Miranda está aqui, vamos dar voz de prisão. Então, assim, tem vários elementos, assim, nebulosos e complicados aí nessa questão, né? E o áudio também, pelo que eu ouvi algumas vezes, que se repetiram várias vezes, ele não cita as vacinas, né? O Luiz Miranda, o deputado, não fala vacina, não dá para saber que era um áudio sobre vacina, e nem também ele fala assim, irmão, mas pode ser que irmão de um modo geral. Então, expressão mais de uma vez, né? Ele usou a expressão mais de uma vez, então é um áudio assim bastante duvidoso, né? Que aparentemente
que realmente chegou para tumultuar, né? O depoimento vinha numa linha muito assim, ele estava vindo muito objetivo, respondendo de forma objetiva, e até então ele chega com esse áudio e acabou tumultuando e mudando o rumo do depoimento, né? E daí para frente ele foi colocado sob suspeita, né? Por que ele está aqui? Isso foi mais questionado, né? Enfim, é CPI, né? CPI é aquela coisa que está ali, né, tempo real e as coisas acontecendo. Hoje, esse desdobramento, depois dessa nossa conversa, vai ter ainda, essa história vai outros ter fatos. Exatamente, outros fatos. Agora, o presidente Bolsonaro foi colocado no centro da denúncia da Covaxin ao ser citado pelo deputado Luiz Miranda, né? Já há uma notícia crime que a oposição apresentou no Supremo Tribunal Federal. E há também uma série de narrativas que foram sendo desenvolvidas na tentativa de afastar o presidente desse fato e atribuir a outras pessoas, que ele chamou o Pazuello, que chamou o Elcio Franco, que mandou, enfim. Eu queria que você me dissesse o seguinte, qual que é a efetividade, como é que você está vendo a efetividade dessas narrativas, da atitude, como é que o governo está reagindo para proteger o presidente? Até o momento o que a gente tem percebido que estão tentando blindar o presidente de todas as formas, né? No sentido de falar que ele não participou de algumas reuniões, dessa reunião que o deputado Luiz Miranda afirma que o presidente ficou sabendo, né? Então, existe aí essa tentativa de blindagem, inclusive de pessoas que já saíram, né? O próprio Pazuello, né? Dizem que ele tentou também demitir o Ricardo Dias, né? Que está implicado aí como grande operador aí desse esquema paralelo. Então, as pessoas estavam cercando o presidente. Essa é a narrativa que o governo... Roberto Dias. Eu estou aqui... Roberto Dias. Tem o Luiz Ricardo. Ricardo Barros... Luiz Ricardo é o servidor. Roberto Dias é o diretor que foi demitido. É o diretor da logística, né? Então, tem toda essa questão aí de que ele não estava sabendo, né? Mas o que eu tenho percebido ainda é que o governo não encontrou uma linha de defesa muito clara. Então, assim, não sei, por isso que eu acredito que eles estejam aguardando o desenrolar dos próximos depoimentos para se posicionar. O que o Bolsonaro tem feito são algumas declarações, né? Até a gente conversou um pouquinho antes, isoladas nas redes sociais, mas também nada assim muito enfático sobre o fato do que está acontecendo na CPI. Então, ele faz assim apelos populares, apelo para defesa e proteção do Exército, né, que ele teria essas instituições do seu lado, mas eu não sinto ainda assim não sei se eles ainda não têm uma narrativa de qual caminho eles vão seguir, se eles estão perdidos com isso, mas eu não sinto muita clareza aí nessa defesa, uma linha, né, de defesa. Uhum. Até então parece que não tem, né? Porque a gente não vê um posicionamento do governo em relação a isso. Agora, o Centrão e o presidente da Câmara seguem blindando o presidente, né? Ele tem... Isso sim. Ele falou do Exército e do povo, mas ele tem que se destacar dentro do Congresso Nacional o apoio que é majoritário, né? Pelo menos nas votações, e que hoje o Centrão dá uma sustentação à base do governo mesmo. Arthur Lira, quando recebeu o super pedido foi apresentado ontem, né, o super pedido de impeachment, que reúne aí 120 pedidos, 140 assinaturas de deputados e tal, disse que entrou na fila, né, que liderou e tal. Então, até onde o Centrão vai, né? Qual é o limite, na sua opinião, dessa posição que o Centrão tem assumido de blindagem do presidente? O Centrão, assim, pela primeira vez, como a gente percebe na história, ele tem segurado, né? O Centrão, ele tem uma característica de ser muito flexível, né? Aquela ideia de seguir os seus próprios interesses. Então, o Bolsonaro também sabe que o apoio do Centrão não é irrestrito, né? Eles vão até o momento que esteja compensando para eles, né? O que
a gente percebe, assim, no momento, o Bolsonaro está num momento muito positivo com o Legislativo, tanto que ontem, nessa fala que ele fez em Ponta Porã, no evento, ele ainda falou assim, não, eu tenho o apoio dos meus amigos do Legislativo. Então, você percebe que ainda existe uma cordialidade, coisa que o Bolsonaro, muito tempo atrás, não fazia, né? Ele não acenava para o Congresso. Então, agora, essa relação aí ainda parece ser bastante sólida, tanto pelo lado do Bolsonaro, quanto pelo lado, como você mesmo falou, do Arthur Lira receber esse pedido e falar que isso é mais um só, né? Independente se tem um número expressivo de instituições, organizações da sociedade civil pedindo por esse impeachment. Então, mas assim, aquilo, né, a gente não sabe até que ponto eles vão. Por enquanto está funcionando. Mas se as denúncias começarem a complicar, a gente sabe que o Centrão também pensa, ano que vem tem eleição, né? Então eles são muito guiados por a questão eleitoral. A CPI, ainda que ela não tenha, muito se discute que ela não tenha um efeito muito concreto, muito prático, ela tem um efeito muito indireto, né, na eleição desses próprios deputados. A cobertura da CPI está muito grande, então, e nessa fase agora, nova fase, aí, em trazendo esses escândalos de corrupção, isso tem um efeito muito grande para a base desses parlamentares do Centrão. É uma novela no ar, né? É total, né? É novela. Então, as pessoas têm acompanhado indiretamente ou diretamente isso, e a eleição está chegando aí, né? Então, tem esse risco, né, para o Bolsonaro também. Agora, digamos, essa posição que o Centrão está mantendo, se explicaria porque ele reconhece, porque ele percebe ainda uma sustentação significativa nas bases bolsonaristas, na população, no eleitorado? Acho que são as duas coisas, né? Percebe que ali, apesar dos pesares, Bolsonaro ainda mantém uma popularidade, né? A gente sabe que não caiu muito, né? Quando a gente olha a linha de pesquisas eleitorais, mas ele ainda tem uma base aí, pelo menos de 20%, 25%, que ele ainda segura, mas também o que a gente percebe que o Centrão sempre teve uma agenda compartilhada, né? Agenda de reformas, por exemplo, seja tributária, administrativa, é muito próxima da agenda do governo. Então, eles ainda têm interesses em comuns, não só interesses eleitorais, né? Então, ainda que também tudo esteja muito parado no Congresso nesse momento, as reformas não andaram, não caminharam, o próprio Lira falou que a partir da semana que vem eles querem fazer uma mega operação aí para acelerar diversas votações que estão paradas. Então, o Centrão tem interesse que é comum ao governo, são interesses próximos. Então, eu acredito que tem esse jogo próprio da governabilidade, um jogo interno mesmo da casa, que também é de interesse desses parlamentares. Então, talvez se passar esse momento, aí a gente pode ver que começa, sim, a olhar para a eleição e aí a situação do Bolsonaro pode ficar difícil. Em relação a esse desenho do Centrão aí, até que ponto ele vai, merece aí destaque o fato do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ter dito hoje que as denúncias de corrupção e irregularidades fortalecem a defesa de impeachment do presidente Bolsonaro. Ele não estava diretamente fazendo uma defesa do impeachment, mas ele dizendo que era possível que essas denúncias acabassem fortalecendo os pedidos. Isso faz parte é mais um passo para o PSD desembarcar do Centrão de vez? É isso que está indicando nessa fala dele? Eu acredito que sim, né? O PSD vem dando sinais de bastidores, de reuniões, né, paralelas para fora dos agentes do governo, né, atual. Então, eu acredito que sim. E é um discurso que, assim, a questão... O próprio Lira já falou em outro momento, né? Que se tiver um apelo popular, né, essa questão... Então, eles jogam com essa questão da opinião pública e a agenda da corrupção, que é uma agenda que veio muito forte na eleição de 2018, e o Centrão se aproveitou dessa agenda, né? A gente sabe que eles estão na política há muito tempo, mas trouxeram essa pauta como se fosse uma agenda deles de combate à corrupção. Então, é um sinal, sim, uma sinalização de que eles podem deixar o governo, porque para o governo vai ficando cada vez mais difícil, né? Sem o PSD, que é um partido também bastante expressivo, assim como o PP, né? De apoio para o presidente. É interessante dizer que o prefeito do Rio, né, Eduardo Paes, foi para o PSD.
o Rodrigo Maia, que está de saída do DEM, está indo para o PSD, isso no reduto dos Bolsonaro, né? Da família Bolsonaro, né? Que é o Rio de Janeiro, né? Isso é significativo, não? Significativo, e outro ponto muito significativo é a proximidade dessas pessoas, tanto do Eduardo Paes quanto do Rodrigo Maia, com o ex-presidente Lula, né? Tem o quê? 10 dias que o Lula, nem isso, eu acho, esteve aqui no Rio, e tiveram uma conversa, um encontro. O Eduardo Paes tem uma proximidade grande com o Lula, então o Rio de Janeiro, o PT não tem uma base forte, seja parlamentar, o PT aqui no Rio é muito, muito pequeno, muito desarticulado, então o PT sempre jogou muito com o MDB aqui, mas o MDB também acabou sendo desmontado, né, com os escândalos sucessivos. Então, é uma base forte para o Bolsonaro. Se ele perder isso, aí vai ficar muito complicado perder um eleitorado fundamental para ele aqui, né, e tendo a entrada do Lula aqui na base eleitoral dele. Não por acaso essa costura é do próprio Lula no Rio de Janeiro. Não, é dele, é individual e é super forte e fundamental pro Lula, né, conseguir reconquistar o Rio de Janeiro, que ele tinha, né, o PT aqui tinha uma base muito forte. O Lula sempre teve uma votação grande aqui no Rio, acabou perdendo, né, por conta do Bolsonaro, e agora tem esse jogo aí que não é fraco, né, tendo uma prefeitura como seu apoio de palanque eleitoral, não é nada fraco. Eduardo Paes vem fazendo um governo bem avaliado, vai complicando ainda mais o Bolsonaro. Salvo engano, tanto a Procuradoria-Geral, a Procuradoria da República, procuradores da República do Distrito Federal, quanto a Polícia Federal, ontem resolveram fazer investigações, né? Levar adiante investigações. Existe um movimento, né? Como a gente viu também em outros processos, né? Mas, assim, eles acabam não seguindo, né, adiante. Então, dizem que investiga, chega ao final, fica com um inquérito, um material imenso, como, por exemplo, no caso das fake news, que a gente viu que aconteceu exatamente isso, e acaba sendo arquivado, né? O Barroso não, foi o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes pediu, inclusive, por que foi engavetado, por que parou a investigação, apesar de ter evidência do próprio inquérito da Polícia Federal. Então, a gente tem essa dificuldade, os protocolos são cumpridos, as investigações são feitas, mas elas não avançam. Eu acredito que é difícil, não consigo ver nenhum elemento que mostre que, nesse caso, eles vão fazer de modo diferente, né? Pelo menos, por enquanto, a gente percebe que eles vão seguir o modo que eles vêm seguindo, né? De não levar nada muito adiante. O governo Bolsonaro, nesses 2 anos e meio, foi marcado por diversas crises, não é? Muitas delas geradas pelo próprio governo, pelo próprio Planalto. Agora, essa é uma crise que tem a ver com, como você mencionou, com aquela história de corrupção que marcou 2018, né? Que estava na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, como uma bandeira fundamental. Pensando nisso, eu queria que você avaliasse assim, o grau de consequência para 2022 do que está acontecendo agora. Eu sei que tem 1 ano e meio de governo, mas essa é uma crise que está sendo tratada como a maior do governo Bolsonaro. Que efeito que pode ter realmente para daqui 1 ano e meio ainda na eleição de 2022? Eu trabalho com pesquisa de opinião, né? A gente fez uma pesquisa recente, qualitativa, nacional, com eleitores do Bolsonaro, para a gente tentar entender como é que eles avaliam o que está acontecendo e o próprio governo, se eles vão apoiar ou não apoiar. O que a gente percebe é que, assim, a última fortaleza do Bolsonaro é a questão ainda da corrupção, que o eleitor dele enxerga ele como uma pessoa limpa, né, que nunca teve nada envolvido. Quando a gente estimula a questão das rachadinhas entre esse eleitorado, por exemplo, envolvendo o filho do Bolsonaro, existe uma blindagem, né, uma separação entre pai e filho. E dessa vez, pela primeira vez, a gente vê que é um caso que envolve diretamente o governo Bolsonaro. Então, e esse eleitor ainda segura muito nessa questão, nessa bandeira da corrupção. Claro, a gente tinha um cenário de Lava Jato diferente, muito mais forte, muito mais latente no eleitorado, mas, de modo geral, mas esse eleitorado do Bolsonaro específico tem essa agenda muito, muito forte. Então, eu acredito que se, de fato, isso avançar,
os efeitos para a popularidade dele, que já vem caindo, são, assim, terríveis, né? Então, é o último bastião, assim, do governo é a agenda da corrupção, né? O governo não conseguiu entregar, não tem, digamos assim, um legado, né? Em parte por conta da pandemia, pela má gestão da pandemia. Então, ele ainda se segura muito nessa agenda da corrupção. E, com isso, a situação vai ficando bem complicada. Em que pese os números ruins de emprego, o fato é que há também uma expectativa positiva aí pela frente de crescimento, houve um aumento grande na arrecadação, né? E de melhoria na economia de uma forma mais macro, né? Será que isso chega no eleitor? Será que vai dar tempo? Esse é o ponto. Né? A gente parece muito tempo, 1 ano e meio, mas não é, né? Por essa repercussão, o que as pessoas percebem? A gente fala muito, os números estão melhorando. Quando a gente conversa com os eleitores em pesquisa, quando a gente faz pesquisa, né, inflação muito, os combustíveis, é esse tipo de métrica que o eleitor tem em mente na hora de avaliar a economia, né? Não são os grandes números, é o emprego, né, dele, dos familiares, e isso está muito negativo, as pessoas reclamam muito, inclusive as pessoas que são eleitores do Bolsonaro. Então, se ano que vem essa questão não melhorar, mas teria que melhorar de modo muito rápido. Eu acredito que a gente não tem um tempo para essa melhora tão rápida, né? E mesmo o ritmo da vacinação que melhorou agora, que também era uma crítica, né, do eleitorado, a gente via nas pesquisas de opinião, vinha muito devagar, então isso pode favorecer, mas o fundamental realmente é a questão da economia, se vai chegar na ponta aí essa percepção de avanço. Muito bem, só para ilustrar aqui a pesquisa do IPEC, eu tenho aqui um dado que vale a pena. O IPEC é o antigo Ibope, né? Bolsonaro tem perdido 53% do seu eleitorado e 1/4 dos seus eleitores de 2018, né? Pelos números dessa pesquisa aí, que dá, inclusive, sempre lembrando que pesquisa eleitoral, 1 ano e meio antes da eleição é só um recortezinho, mas colocaria Lula vitorioso no primeiro turno, né? É uma coisa para deixar o Planalto em polvorosa, né? Muito, inclusive essa pesquisa é muito grave para o governo no sentido da rejeição. Tem uma pergunta que eles falam assim, perguntam para o eleitor se poderia votar em Bolsonaro ou não, e a afirmação de que não votaria de forma alguma em Bolsonaro é de 67%. Então, eu acho que é uma rejeição, assim, muito impactante. Quando a gente olha os índices também por religião, que a gente sabe que o Bolsonaro tem um eleitor evangélico muito forte, o número de rejeição entre os evangélicos também vem crescendo. Então, isso é um outro ponto de preocupação para a presidência. Que foi um dos pilares do eleitorado dele, né? Exatamente, os mais fortes, né? Então, e caiu o apoio, inclusive, dentro desse segmento. Então, acho que isso é o sinal vermelho, assim, deve estar ligado no último. Carolina, muito obrigada por essa conversa, viu? Imagina, foi um prazer. Eu conversei com a cientista política Carolina Almeida de Paula. A Carolina é diretora executiva do DataIESP, a agência de pesquisa aplicada ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós falamos aqui, puxando pela CPI, dos últimos depoimentos, das últimas discussões da CPI, sobre Covaxin, sobre compra, negociação de Covaxin e AstraZeneca, e o assunto que a CPI suscita, com base nessas denúncias, que é a questão da corrupção, que é um dado novo que a CPI está explorando nesse momento. Então, como que isso repercute para o governo, para o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e a sua ambição de reeleição em 2022. Então, essa foi minha conversa com a Carolina. Até a próxima. Tchau, tchau, Carolina. Tchau, tchau.